A paz do Senhor Jesus, amados, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Vamos dar início então a mais um devocional primeira hora. Louvado seja Deus, né? Hoje nós estamos aí para a glória de Deus, iniciando este dia, esta quinta-feira de feriado, né? Uma quinta-feira geladinha. Mas louvado seja o nosso Deus, que tem nos ajudado, que tem nos dado graça, que tem nos fortalecido para o dia de hoje, né, amados? Como nós devemos ser gratos ao nosso Deus pela bondade, pela fidelidade do Senhor para conosco, porque Ele tem nos sustentado, né? Ainda que nós venhamos olhar para situações e para circunstâncias e muitas das vezes nos encontrar temerosos, né? Nos encontrar aí sem expectativas. Eu quero te dizer que o Senhor está conosco, mesmo nos dias difíceis, mesmo nos dias de batalha, o Senhor está conosco. E o convite para nós hoje é: estejamos firmes, perseverantes, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, amados? Vamos orar iniciando este momento? Nós estamos então no devocional primeira hora, no canal AD, Palavra da Cruz. Amém? Vamos orar? Deus amado, Pai querido, Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, meu Jesus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é fortaleza no dia da angústia. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais este dia, Senhor, pela graça, pela bondade, pela fidelidade ao qual o Senhor tem, Pai, nos contemplado. Pai, obrigada, Jesus poderoso, por mais este dia. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo sustento. Pai, obrigada por tudo que és. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos movido, Pai. Ah, Jesus, conduz o nosso dia. Recebe, Senhor, este momento. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, amados. Então vamos aí compartilhar de uma palavra que se encontra no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no versículo 1, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Louvado seja Deus por esta palavra, amados. Palavra maravilhosa, palavra gloriosa, palavra do nosso Deus. Aleluia! E aqui nós podemos extrair aí vários ensinamentos da parte de Deus. E amados, aqui em Atos, louvado seja Deus, esse capítulo de número 2, ele vai nos dizer sobre a unidade no Espírito Santo, sobre a expectativa, sobre o tempo perfeito de Deus, aleluia, sobre o preparar o terreno para a descida do Espírito Santo, que transforma a igreja. Agora, depois desse derramamento,
em algo tremendo. E aqui no capítulo de número 1, de Atos, Jesus ele havia ordenado aos discípulos que não saíssem de Jerusalém, mas que aguardassem o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer, amados, aqui em Atos, capítulo de número 1, no versículo 14, que eles esperavam, eles permaneceram. E de que maneira eles permaneceram? Eles perseveraram, reunidos. Eles estavam, a palavra de Deus diz aqui no versículo 14 do capítulo de número 1 de Atos, que eles perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Aleluia! Eles esperavam, eles obedeceram ao Senhor. Jesus havia ordenado: não saiam até que do alto sejam revestidos de poder. Não saiam até que vocês possam receber o poder do Espírito Santo sobre vocês. E aqui no capítulo de número 2, no versículo 1, diz: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, todos estavam reunidos no mesmo lugar. O Pentecoste, todo mundo sabe que era uma festa judaica celebrada 50 dias após a Páscoa. E é uma festa que atraía muitos judeus de diversas nações, ou seja, era o palco perfeito, era o cenário perfeito, escolhido por Deus para derramar o Espírito Santo e iniciar aí então a expansão do Evangelho de Jesus. Louvado seja Deus! E aí, amados, o que acontece? Quando há esse derramamento do Espírito Santo, o que acontece? Aleluia! E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que aquele povo foi visitado e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ou seja, em cada um, esse derramamento do Espírito Santo acontecia de uma forma e foi algo tremendo. Louvado seja Deus. Eles estavam no mesmo lugar. Não significava, amados, que o contexto era apenas que eles estavam ali fisicamente sentados um ao lado do outro. Não, significava unanimidade, no mesmo consenso, no mesmo propósito. Louvado seja Deus. Eles tinham acabado de passar por dias de intensas transformações. A perda do Mestre, a confusão da cruz, a alegria da ressurreição, a ascensão de Jesus aos céus. Foram tantos acontecimentos, mas mesmo diante de tantas incertezas, eles escolheram estar juntos. Eles escolheram perseverar em oração. Muitas das vezes nós queremos o mover, nós queremos o renovo, nós queremos o batismo com o Espírito Santo, mas nós nos isolamos, nós cultivamos divisões, separações nos nossos corações, nos nossos relacionamentos. E o Espírito Santo, ele não habita em ambientes de contenda, de egoísmo, de fofoca, de separação, de divisão. Ele desceu sobre a igreja quando todos estavam em um mesmo propósito e em um só coração. Quando nós colocamos em unidade, em atitude de expectativa, amados, não tem outra coisa. Assim como os discípulos aguardavam essa promessa, o Espírito Santo age repentinamente. O som do vento impetuoso e as línguas de fogo, aleluia, não eram apenas para impressionar, não. Eram para capacitar, aleluia, era para preparar aquele povo, era para usar aquele povo
Aleluia. Aquele derramamento transformou homens amedrontados em homens de coragem, homens fortes. E hoje esse mesmo Espírito está disponível para transformar a nossa história, para transformar a nossa vida. Ele deseja remover o medo, o desânimo, a incredulidade, a apatia. Ele quer nos capacitar para que nós possamos viver o propósito de Deus, amados. Nós só precisamos, em nome de Jesus, alinhar o nosso coração à vontade do Senhor. Amém, amados? Será que nós temos cultivado a unidade e o perdão nos nossos relacionamentos? Né? Será que a nossa vida, né, ou a comunidade onde nós estamos, a congregação onde nós estamos, tem essa expectativa pelo mover do Espírito Santo? Será que nós nos reunimos e nós temos a expectativa desse derramar? Que nós estejamos aí à disposição para ser capacitados pelo Senhor, amém? Ah, Jesus, assim como os discípulos, Pai, que nós venhamos agir em obediência, que nós possamos permanecer unidos em um mesmo propósito, em um consenso, em unidade, para que nós possamos receber e estar alinhados à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, cumpra em nós esse derramamento glorioso. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus e que você possa experimentar o extraordinário do Senhor neste dia. Amém? Deus abençoe o seu dia e até amanhã, em nome de Jesus.